Claquete relato. O que andava nas matas de Pojuca, parte 1. Rapaz, isso não é história inventada não. Vice, isso aconteceu com meu primo Gerson, lá para as bandas de Pojuca. Na época, ele era só um rapaz novo, adolescente ainda, curioso, daqueles que não tem medo de entrar em lugar que nem devia. Ele estava junto com o compadre dele, seu Jairo, homem mais velho, acostumado com estrada de terra, com um mato fechado e com silêncio. Pojuca fica ali perto de Catu, que já é mais movimentada, mais rica como o povo fala. Mas Pojuca, principalmente ali pelas bandas da estrada da Ferbasa. E mais ainda pro lado dos matos. É diferente. Tem área ali que até hoje o povo evita. Mata alta, fechada, pesada. Daquelas que parece que o sol entra fraco e o ar fica mais denso. E foi para lá que eles foram. Era fim de tarde. O céu já perdendo a luz. E aquele silêncio começando a crescer. Eles seguiam por uma trilha antiga. Daquelas que só quem conhece usa. Seu Jairo até comentou: não gosto de passar aqui com o dia acabando não. Mas Gerson riu. Achou que era só história de gente mais velha. Até que o mato mudou. Do nada. O silêncio ficou diferente. Sem passarinho. Sem inseto. Sem vento. Só o som dos passos deles. E mais nada. Foi aí que veio o primeiro sinal. Um estalo. Seco. Como se alguém tivesse pisado forte. Logo ali perto. Gerson parou na hora. Olhou para seu Jairo. Você ouviu isso? Seu Jairo não respondeu. Ficou só olhando pro mato. Parado. Como se estivesse escutando algo além. E então, veio de novo. Outro estalo. Só que dessa vez, do outro lado. Como se tivesse cercando. Gerson disse que sentiu um frio estranho. Não de vento, mas de sensação. Como se tivesse sendo observado. Medido. E foi aí que eles perceberam. Tinha alguma coisa ali. Se movendo. Acompanhando. Mas sem aparecer. Mas sem aparecer. Era como se aquilo soubesse exatamente onde eles estavam. E escolhesse não se mostrar. Gerson disse que o pior não era o barulho. Era o controle. Porque a coisa não corria. Não fazia alarde. Só se movia. Na mesma distância. Sempre acompanhando. De um lado da trilha. Pro outro. E então. Veio o cheiro. Forte. Pesado. Cheiro de terra molhada. Misturado com algo velho. Estranho. Seu Jairo falou baixo. Isso não é coisa boa, vamos sair daqui. Eles começaram a andar mais rápido. Sem correr ainda. Mas o mato respondeu. Um passo. Depois outro. Mais pesado. Mais perto. Como se aquilo estivesse diminuindo a distância. Gerson disse que o coração dele batia tão forte que ele já não escutava mais nada direito. E então, aconteceu. Do lado direito da trilha, os galhos se mexeram. Devagar. Sem vento. Abrindo espaço. E foi ali que eles viram uma forma parada. Alta. Grande demais para ser uma pessoa comum. Não dava para ver tudo. O mato escondia a parte. Mas dava para perceber o tamanho. E a presença. Era pesado. Como se só de estar ali já ocupasse tudo. Gerson disse que o corpo dele travou. E o que mais marcou foram os olhos. Não brilhavam forte. Mas estavam ali. Fixos. Observando. Sem piscar. Sem desviar. Seu Jairo apertou o braço dele. Com força. E falou baixo. Não olha, só anda.
Eles começaram a andar. Passo rápido. Respiração presa. E então? Correram. E o mato atrás? Respondeu. Passos. Pesados. Quebrando o galho. Se aproximando. Mas não desesperado. Não corria igual a eles. Parecia controlar o ritmo. Como se soubesse que não precisava ter pressa. Como se soubesse que não precisava ter pressa. Gerson disse que, em um momento, sentiu algo passar perto dele. Muito perto. Como um vento pesado. Quente. Mas não tinha vento. Tinha presença. E foi aí que ele ouviu outra coisa. Respiração. Atrás. Não tão perto. Mas perto o suficiente. Forte. Lenta. Como se estivesse sentindo o cheiro deles. Seu Jairo apertou mais o braço dele. Quase machucando. Corre sem parar. Eles correram mais. Mas o som continuava. Não encostava. Só acompanhava. Sempre ali. Como se estivesse brincando. Testando. Gerson disse que, por um segundo, teve a sensação de que aquilo podia alcançar. A qualquer momento. Mas não fazia. E isso era pior. Quando a trilha começou a abrir. E a estrada apareceu. Eles saíram do mato quase tropeçando. E então, tudo parou. De uma vez. Silêncio. Nenhum passo. Nenhum galho. Nada. Só o som da respiração deles. Pesada. Seu Jairo falou. Não olha. Mas Gerson olhou. Devagar. E lá, na entrada da mata, tinha alguma coisa. Parada. Mais alta do que antes parecia. Imóvel. Não dava para ver o corpo direito. O escuro escondia. Mas os olhos. Os olhos estavam lá. Fixos. Sem piscar. E por um instante, Gerson teve certeza de uma coisa. Aquilo não estava só olhando. Tava esperando. Como se soubesse que uma hora ele ia voltar. Naquela noite, ninguém dormiu. E de madrugada, veio o som. Passos. Do lado de fora. Lentos. Pesados. Rodeando a casa. Parando perto da parede. Depois afastando. Como se estivesse procurando entrada. Gerson ficou parado. Sem respirar direito. E então, ouviu um som baixo. Quase um rosnado. Misturado com algo estranho. Que lembrava. Quase. Uma risada. Depois disso. Silêncio. Total. No outro dia. Não tinha nada no quintal. Mas uma coisa mudou. Gerson disse que, por dias, sentia como se tivesse sendo observado. Mesmo longe da mata. E até hoje, ele evita passar perto dali. Porque, segundo ele, tem coisa que o não segue a gente. Ela só espera a gente voltar. Depois daquela noite, Gerson achou que tinha acabado. Que aquilo tinha ficado lá. No mato. Mas não ficou. Nos dias seguintes, coisas começaram a mudar. Primeiro, o silêncio. Mesmo fora da mata. Às vezes tudo ficava quieto demais. Sem motivo. E toda vez que isso acontecia, vinha a sensação. A mesma. De estar sendo observado. Gerson começou a evitar sair de casa à noite. E seu Jairo não tocava mais no assunto. Mas dava para ver. Ele sabia de alguma coisa. Até que numa tarde, dias depois,
Gerson estava no quintal, sozinho, quando ouviu um som baixo, vindo do fundo do terreno, onde começava o mato. Ele parou. Ficou escutando. E o som veio de novo. Um arrastar. Lento. Pesado. Como algo se movendo entre as folhas. Ele tentou ignorar. Mas não conseguiu. Olhou. E por um segundo, viu o movimento. Algo passando entre as árvores. Rápido demais para entender. Mas grande o suficiente para não ser normal. O coração dele disparou. E então veio o cheiro. O mesmo cheiro da mata. Forte. Molhado. Errado. Foi aí que ele percebeu. Aquilo não tinha ficado na trilha. Não tinha ficado na cachoeira. Aquilo sabia onde ele morava. Naquela noite. Ele não quis dormir. Ficou acordado. Esperando. E então, de madrugada, veio o som. Mais perto do que antes. Não era só ao redor da casa. Era no quintal. Pisando na terra. Parando. Como se estivesse bem ali. Gerson disse que, naquele momento, teve certeza de uma coisa. Aquilo não estava só observando. Estava se aproximando. E parecia que cada vez mais perdia o medo. Como se estivesse se acostumando com eles. E o pior pensamento veio. E se, uma hora, ele resolvesse não parar mais? Naquela madrugada, o som não ficou distante. Ele ficou ali, no quintal, parado por alguns segundos. Como se estivesse avaliando. Gerson disse que não teve coragem de olhar pela janela. Mas ouviu passos. Muito leves agora. Quase como se a coisa tivesse mudado a forma de andar. Menos barulho. Mais cautela. Parou perto da casa. Bem perto. E então, um silêncio estranho tomou conta. Não era o silêncio normal da noite. Era um silêncio pesado. Como se o próprio ambiente tivesse parado de reagir. Nem vento. Nem inseto. Nada. Só a presença. Gerson ficou imóvel, segurando a respiração, sem fazer o menor som. E então, veio um barulho. Leve. Como se algo tivesse encostado na parede. Arranhando. Devagar. Sem pressa. Testando. Depois parou. E ficou assim por alguns segundos. Até que um som baixo saiu. Não era bem um rosnado. Nem um animal comum. Era estranho demais. Quase como uma tentativa de imitar algo humano. Mas falhava. E foi nesse momento que Gerson percebeu. Aquilo não era só um bicho. Ou pelo menos, não como ele conhecia. Depois disso, o silêncio voltou. E passos começaram a se afastar. Lentos. Pesados novamente. Sumindo aos poucos. Na direção do mato. Na manhã seguinte, não havia sinais no quintal. Nenhuma marca clara. Nada que provasse o que aconteceu. Mas Gerson sabia. Não foi imaginação. E seu Jairo, quando ouviu tudo, ficou sério. E disse apenas uma coisa. Tem coisa que não quer ser vista. Só quer saber se a gente percebeu. Depois desse dia, Gerson nunca mais ficou tranquilo à noite. E sempre que passa perto daquela região de mata, principalmente nas áreas mais fechadas de Pojuca, ele evita olhar demais. Porque, segundo ele, se aquilo ainda estiver por lá, não é a gente que encontra. É a gente que é encontrado. Antes de começarmos, já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este.
Que Deus abençoe a todos que estão assistindo, que este momento traga paz, fé e fortalecimento espiritual para a sua vida. Agora, vamos à oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e de infinita bondade, neste momento me coloco diante de Ti com um coração humilde e sincero. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, e que é em Tua presença que encontro força, direção e paz. Assim como está escrito em Tua palavra. Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, entrego em Tuas mãos todas as minhas preocupações, medos e incertezas. Renova, Senhor, a minha mente e o meu coração. Afasta de mim todo pensamento que não vem de Ti. E enche a minha vida com Tua luz e Tua verdade. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas, paciência para suportar os dias difíceis, e fé para continuar mesmo quando não enxergar o caminho. Que eu confie em Ti de todo o meu coração, e não me apoie no meu próprio entendimento, mas que em todos os meus caminhos eu Te reconheça. Abençoa minha vida, minha família e todos ao meu redor. Guarda-nos de todo mal, de todo perigo visível e invisível. E conduz-nos sempre segundo a Tua vontade. Que a Tua presença esteja comigo hoje e sempre, guiando meus passos, fortalecendo meu espírito e me sustentando em cada situação. Em nome de Jesus. Amém.